Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mecânica sobre Rodas. O meu nome é João Cruz. Hoje estou aqui para vos dar um truque ou uma dica. Exatamente, porquê? Hoje vamos falar aqui de um problema que existe, que é comum acontecer nos 1.5 DCI da Renault, de nova geração. O que é que habitualmente o pessoal das oficinas faz para resolver o problema e depois não funciona muito bem e vocês têm que procurar ajuda. Bom, também é uma dica, se quiseres fazer isto na tua casa e fica já a saber, vocês têm-me criticado por não ter trazido vídeos de mecânica, vamos lá trazer vídeos de mecânica. Mas antes, já sabes, vai passar o genérico novo, o genérico de 2023, ele é curtinho, nada de passar à frente. Não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sininho para que recebas as notificações todas, está bem? Que eu volto já já. Ora, ainda bem que ficaste desse lado. Já sabes que é sempre um gosto ter-te aqui no Mecânica sobre Rodas. Vamos falar de um caso prático. Hoje temos aqui uma Megane 1.5 DCI. Este carro é de 18 ou 19, eu não tenho certeza, também já vos digo no vídeo, é relevante para o caso. Temos um problema. Quando aceleramos ao relantinho, eu vou tentar mostrar-vos aqui se vocês conseguem ouvir, mas se não, depois eu já vos mostro ali mais à frente no motor. Quando eu tenho o carro ao relantinho e vou arrancar, eu tenho um estalo. Pá, pá. Pão, ouvem aqui, basta ter o carro ao relantinho e aceleramos até às 1000 rotações com o carro desengatado e ouvimos um pequeno estalo. Esse estalo é provocado por quê? Esse estalo é provocado pela correia de acessórios. Significa que a correia de acessórios e o tensor da correia de acessórios, que é aquela correia, chama-se correia de acessórios, porque ela faz acionar o compressor do ar-condicionado, faz acionar o alternador e muitas vezes ela também acaba por ser negligenciada, porque é uma correia suplementar, mas ela é importante no funcionamento do carro. E ela tem um tensor. A falha desse tensor prematuramente deixa que eu deixe de ter a tensão correta na correia, portanto, a mola do tensor começa a ficar laça, eu deixo de ter a tensão correta na correia e começo a ter este barulho. E o que é que fazem os mecânicos para resolver? Aliás, os mecânicos não. O que fazem aqueles senhores que mexem nos carros, que não são mecânicos, que eu não vou chamar pescateiros, reduzem o tamanho da correia. Este carro utiliza uma 1195, portanto uma correia que tem 1195 mm, e este modelo aqui tem uma 1135, ou seja, reduziram-lhe o tamanho da correia para que o tensor fique mais apertado e deixe de fazer barulho. Ora, isto não resolve o problema. Resolveu o problema durante 5000 km e agora está cá novamente, com uma agravante que acaba por poder danificar outras coisas. Vou-te mostrar ali à frente. Ora, como eu te pude mostrar, este estalo que se ouve acaba por ser então o tensor. O que é o tensor da correia auxiliar? Antes de mais, vou-te mostrar a correia auxiliar deste carro. Nós vamos utilizar neste modelo que está aqui uma correia da Daico e esta é a correia auxiliar. E já agora aqui uma dica, já que estamos no truques e dicas, como é que tu consegues saber ou identificar a nomenclatura de uma correia? É muito simples. Nós temos aqui 6 PK1195. O que é que isto quer dizer? Que ela é uma correia 6P, significa que é uma correia de 6 pistas. 6 pistas é o quê? Tem 6 ranhuras, está bem? Tem aqui 6 nervuras, chamemos-lhe assim, e ela tem, o K vem então de 1195. 1195 que é o comprimento desta correia. Ela tem 1195 de comprimento. Depois, associada a esta correia, temos o nosso tensor da correia de acessórios. Vou utilizar aqui um da marca SKF neste carro. Este tensor que aqui está da SKF é responsável por manter esticada aquela correia. E quando ele se danifica, tal e qual como o tensor da correia de distribuição ou qualquer outro tensor, ele danifica-se. Então, o que muita gente faz é erradamente diminuir, em vez de substituir o tensor, que é caro, erradamente diminui o tamanho da correia. E isto é apenas enganar o problema, está bem? Mais para a frente vai aparecer o problema novamente, porque se o tensor já está danificado, imagina que vais fazer uma viagem, que o tensor parte, há situações de carros em que a correia de acessórios, que o tensor começa a trabalhar de lado, e ao trabalhar de lado ela enfia-se depois para o lado da correia de distribuição, parte a correia de distribuição, parte o motor, não vale a pena, está bem? Faz sempre as reparações de acordo com a instrução do fabricante. É um tensor, é uma peça, este carro tem 60.000 km e esta peça está danificada. É normalíssimo, é material, pode danificar-se. Reduzir o tamanho da correia não é de forma alguma o mais indicado. Agora vou-te deixar com algumas imagens da substituição aqui da correia.
Ok, já cá temos então o material fora, a correia antiga, que é com o tamanho inferior à correia que devia cá estar, e o tensor antigo. E como vocês podem ver, apesar do tensor ter poucos quilómetros, o carro tem apenas 60 mil quilómetros, ele está num estado lastimável, está bem? Aqui a própria pista, eu vou pedir aqui depois ao Lennon se consegue filmar aqui a pista, e vocês vão ver que a correia está a fazer força num dos lados do tensor. Ela está mais encostada a este lado do que encostada a este. Isto significa que a correia já estava do lado. Quando vocês diminuem o tamanho da correia, vocês vão apertar mais todo o circuito da correia, e isso vai fazer com que a correia comece a deslizar para o lado. Quando ela desliza para o lado, vai começar a desgastar-se. Oh, isto é tudo pó da correia, está bem? Vai começar a desgastar-se, o tensor começa a ficar oval, começa a andar para o lado de dentro, a correia acaba por se escapar para o lado de dentro, e se for, por exemplo, a correia de distribuição, como acontece a alguns Peugeots, por exemplo, ela passa-se para o lado da distribuição, parte-vos a distribuição, enrola o motor todo, não há necessidade nenhuma disso. É uma tarefa de, em termos de mão de obra, 40 minutos. Substituir um tensor e uma correia de acessórios são 40 minutos. Está bem? Fica o truque e a dica para hoje. Entretanto, ainda vamos montar isto no carro para tu veres a funcionar.